A última aplicação que a gente vai ver, tem mais uma série de aplicações no livro, tá? Todas as aplicações estão bem descritas ali no livro, explicado bem certinho. Mas a última que a gente vai ver para essa parte do nosso conteúdo diz respeito à área de uma superfície de revolução. Então, no mesmo jeito que a gente viu antes, para superfícies, para sólidos, perdão, isso aqui está na seção 8.6 do livro, tá? Então, seguindo o material do livro. Eu defino uma superfície de revolução quando uma certa curva gira em torno de uma reta no plano e eu obtenho, então, uma superfície de revolução. Esse eixo com o qual a reta gira, ele é chamado de eixo de revolução. É bem parecido com o que a gente fez até agora, tá? A diferença é que eu estou interessada não no volume do objeto, mas sim na área superficial desse objeto, na área lateral desse objeto. Então, vamos imaginar que eu tenho uma figura assim, essas figuras eu peguei da internet, tá? Deixei as referências ali embaixo, que eu tenho o gráfico de uma função f. Quando eu rotaciono esse gráfico com relação ao eixo x, antes a gente tinha uma área. Quando eu rotacionava com relação ao eixo x, a gente obtinha esse vaso aqui, e o meu interesse era em estudar, por exemplo, qual era o volume desse vaso, o quanto de água cabe dentro desse vaso. Agora a situação é um pouquinho diferente. Eu tenho a curva, eu vou rotacionar, eu vou obter uma superfície, e essa superfície é chamada de superfície de revolução. Então, aquela fórmula de antes fornecia o volume desse sólido. O que a gente vai ver agora é como que eu calculo a área lateral dessa superfície. Então, por exemplo, se eu quisesse ladrilhar essa superfície, ou se eu quisesse encapar esse vaso com algum material, o quanto de papel eu precisaria para fazer esse trabalho. Então, são duas coisas diferentes. Numa situação, a gente está interessado num volume, nesse caso, a gente está interessado na área lateral, na área superficial dessa superfície de revolução. Então, aqui tem algumas outras figurinhas, por exemplo, se eu tenho uma curva com relação a y e eu rotaciono essa curva no eixo y, eu obtenho, digamos assim, a forma desse copo, a forma desse vaso. Tenho aqui mais algumas situações, seria o caso, olhando para a função, né? Quando eu tenho o gráfico de uma função em x e eu rotaciono com relação ao eixo x, ou quando eu tenho o gráfico de uma função e eu rotaciono isso com relação ao eixo y. Então, aqui o que a gente vai obter vai ser superfícies. Eu estou interessado no cálculo de área e não mais no cálculo do volume da minha função. Essas figurinhas estão todas nesses sites aqui que eu indiquei aqui no slide. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Bem parecido com o que a gente fez antes. Considera que você tem uma função definida dentro de um intervalo AB e eu quero determinar a área da superfície de revolução obtida quando eu rotaciono esse gráfico, que a gente está chamando de curva C, em torno do eixo do X. Então, aqui é uma rotação, o primeiro caso, em torno do X. Eu estou interessado em obter essa área lateral, que é essa superfície que ele indica aqui por S. Então, ele está chamando aqui de superfície S. Para a gente simplificar o nosso cálculo, suponha que a gente tem uma função contínua, não negativa, e essa função precisa ter derivada, e a gente vai ver por quê. Como que a gente faz o cálculo da área? Antes, a gente aproximou essa região por um retângulo e rotacionou o nosso retângulo. Isso, a gente conseguiu uma aproximação, a gente aproximou o nosso volume pela soma do volume de cilindros. Aqui a ideia é bem parecida, só que ao invés de eu usar um cilindro, eu vou usar um tronco de cone. Por que isso? Tenho lá meu intervalo, pego uma partição do meu intervalo, então divido o meu intervalo em vários pedacinhos. Cada pedacinho desse tem o comprimento ΔXi. Quando a gente foi calcular o comprimento da curva, a gente aproximou o comprimento da curva por um segmento de reta. Essa é a ideia que a gente vai aplicar aqui. Cada pedacinho dessa curva
vai ser aproximada por um segmento de reta. Quantas vezes eu vou fazer isso? Em quantas partes eu dividi o meu intervalo AB. Nesse caso aqui, a gente tem um intervalo AB dividido em 7 intervalinhos. Então, para cada parte dessa curva, a gente vai ter um segmento de reta aproximando a nossa curva. Quando eu fizer esse ΔXi tender a zero, o que vai acontecer é que o meu segmento de reta vai aproximar a minha curva naquele pedacinho. Então, a soma desses segmentos de reta, vai dar uma aproximação para o comprimento dessa curva. Como eu estou interessada na área lateral inteira, eu vou usar essa mesma ideia. Divido o meu intervalo em vários pedacinhos. Cada pedacinho desse, cada segmento de reta que eu estou marcando aqui em laranja, eu rotaciono com relação ao eixo X e eu vou obter, quando eu fizer essa rotação, esse objeto tridimensional aqui, ó. Peguei o meu segmento e rotacionei ele com relação ao eixo do X. Eu vou obter, então, esse objeto tridimensional, oco também, porque eu só tô girando o segmento de reta, certo? Então, eu estou obtendo só a área lateral desse objeto. E esse objeto que está aqui, ele é um tronco de cone. Para quem não lembra, o cone é aquela figura assim. Um tronco de cone é quando a gente corta esse objeto. Então, um tronco de cone é uma figura assim. Quando eu corto o meu cone, eu obtenho, isso aqui, que é chamado de tronco de cone. Esse cone ficou meio torto, mas tudo bem. O que importa aqui é a ideia, certo? Então, a gente tem essa figura aqui. Um tronco de cone meio feinho, mas dá para entender o que a gente quer fazer com ele. O que eu quero é essa área lateral. Então, a área que me interessa é essa área aqui, ó, do meu tronco de cone. Não é o volume desse cone, e sim a área lateral desse objeto. Então, eu vou lá na geometria básica, eu vou lá nos meus conhecimentos de geometria, e eu vou lembrar como que eu calculo a área de um tronco de cone. Ele é dado dessa forma. Lá da geometria, a área lateral de um tronco de cone é dado por π. R1 e R2 são esses raios menor e maior do tronco. Então, aqui é o que a gente chama de R1, aqui é o que a gente chama de R2. E L é o comprimento desse carinha aqui, que é chamado de geratriz. Esse lado de um tronco do cone ele é chamado de geratriz. Talvez vocês não lembrem da fórmula, mas garanto que vocês lembram desse nome. Geratriz do cone, geratriz do prisma, certo? Então, R1 e R2 são os raios do teu tronco de cone e L é o comprimento da geratriz desse tronco de cone. Nessa figura que a gente tem aqui em cima, vamos ver quem que é quem. Para esse tronco de cone que eu tenho aqui. O meu raio menor é F de xi menos 1, porque ele vai do xi menos 1 até o xi. O meu raio maior para esse tronco laranja é F de xi, então aqui era xi menos 1, aqui é xi. E a geratriz desse tronco de cone, a geratriz desse tronco de cone é o comprimento do segmento que vai de QI menos 1 até QI.
é o comprimento desse segmento lateral que está aqui. Isso, então, é a minha geratriz, esse é o R1 e esse é o R2 para aquele cone que está ali. Então, raio 1 é f de xi, raio 2 é f de xi mais 1, e a geratriz, então, é o tamanho desse segmento de reta unindo esses dois pontos. É isso que está escrito aqui. A área lateral desse tronco, desse cone, desse tronco de cone laranja que a gente tinha destacado antes é π vezes a soma dos raios, vezes a área, o comprimento da geratriz, que aqui está indicado por esse delta SI, certo? Então, aqui a gente tem esse cara é o delta SI, o comprimentinho da geratriz para esse cone. Onde SI é o comprimento desse segmento. E aí, usando alguns resultados de matemática mais teórica, digamos assim, vocês acabam não vendo isso em cálculo 1, mas são resultados bastante importantes, tá? A gente consegue escrever essa soma. Então, aqui dentro aparecem duas coisas, que é o que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Aparece essa soma das duas funções e aparece esse delta SI. Então, a gente usa um resultado da matemática do cálculo chamado Teorema do Valor Intermediário para escrever essa soma em função de um único ponto dentro do meu intervalo, tá? Então, com esse valor eu consigo escolher para cada intervalo de x um ponto, é como se fosse o ponto médio do intervalo, é o ponto que faz a média dos valores da função. Então, com isso eu consigo escrever essa parte laranja da área lateral do tronco de cone. E com outro resultado da matemática também chamada de Teorema do Valor Médio, eu consigo escrever esse SI dessa forma, onde D também é um ponto escolhido previamente dentro do intervalo que eu estou interessado. Então, eu uso dois resultados da matemática, um deles chamado de Teorema do Valor Médio, para reescrever o comprimento da geratriz em função do x, não em função do Q1 e do Q2. E eu uso o resultado chamado de Teorema do Valor Intermediário do cálculo para escrever essa soma em função de um único ponto. Com essas duas informações, eu consigo escrever esse volume da seguinte, essa área, onde era aquela soma das duas funções, vai ser trocado por f no ponto, vezes 2, e onde era o meu delta SI, eu vou trocar isso por essa expressão toda que está aqui. Por que eu fiz essa troca? Porque dessa forma, a minha área lateral, ela depende, então, fazendo essas substituições, ela vai depender de ΔXi, que é o que eu preciso para depois virar o meu dx na minha integral, e ela vai depender de dois pontos, D e C, que pertencem ao intervalo xi menos 1 e xi. Então, todo mundo que está aqui está relacionado com o quê? Está relacionado com o intervalo que eu estou analisando. Esse aqui não, esse. Está associado com o intervalo que eu estou pegando os meus pontos, e não mais com o comprimento. Aqui, no caso, estava associado com a distância entre dois pontos no espaço, então eu me livrei disso. E aqui nessa parte laranja estava associado com dois pontos diferentes, os extremos. Mas nesse caso está associado apenas com um ponto dentro do intervalo. Tá? Então, são algumas mudanças teóricas para que a gente consiga uma fórmula mais simples na hora da integral. Dado que a gente tem essa área lateral dessa forma, a área final vai ser... Então, aqui está aquela expressão que eu marquei lá. Desse jeito, a gente obtém a área lateral para cada um dos troncos de cone
dentro daquele intervalo ΔXi, tá? Para cada pedacinho. Como eu quero a área lateral do objeto todo, eu vou somar a área lateral de cada um dos pedacinhos que eu dividi o meu intervalo. Então, aqui eu vou ter esse somatório dessa expressão, que é a mesma expressão que está ali em cima. O 2π não depende de i, então eu posso tirar ele do somatório. E, portanto, esse objeto vai me dar uma aproximação para a área lateral da superfície. O que eu vou fazer agora? Passar o limite, e essa soma vai virar a integral, e esse dx, esse ΔX vai virar o meu dx. Aqui eu tenho um desenho que eu achei num site ali, eu coloquei a referência depois, que é mais ou menos o seguinte. Eu gostei bastante desse desenho. Quando eu tenho alguns pontos no meu intervalo, então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 pontos no meu intervalo, eu vou obter esse vaso todo cheio de ranhuras, tá vendo? Todo quadradinho, assim, todo quadriculado. Por quê? Porque eu estou aproximando esse cara por segmentos de reta. Então, quando eu rotaciono, eu vou ter esse formato mais cheio de segmentos, mais quadradinho, digamos assim. Quando eu aumentar o número de pontos aqui na minha partição, quando eu fizer esse número de pontos aumentar cada vez mais, eu vou obter o meu objeto de uma forma mais suave. É isso que essa partição está fazendo. Você está aproximando primeiro de uma forma mais grosseira, depois você vai conseguir uma forma mais suave, um objeto mais contínuo. Tá? É isso que a gente está verificando fazendo essa estimativa. Usando essas duas expressões e fazendo então o nosso n crescer e o meu ΔXi tender a zero, ficar cada vez mais pequeno, a soma dessas áreas laterais vai me dar o que intuitivamente a gente interpreta como sendo a área da superfície. Então aqui, só destacando, eu tinha 2π, a função num ponto, raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. A fórmula que eu vou usar para calcular a área da superfície de revolução, até coloquei aqui, achei que não tivesse colocado. O que era somatório vira integral quando eu passo o limite. Onde era a função num ponto do intervalo, como esse intervalo ficou cada vez mais menorzinho, virou a função em x. Onde era derivada num ponto do intervalo, virou a derivada em x. E o que era ΔXi virou dx. Então, a integral ela é vista como uma soma infinita. Essa é a principal interpretação para a integral, certo? Então, quando eu tenho funções que são discretas, que são n pontos, quando eu quero verificar o comportamento contínuo dessa função, isso acontece em estatística, por exemplo, a gente troca o que era soma por integral. Então, essa fórmula que vocês estão vendo aqui é a expressão que a gente usa para calcular a área lateral, a área da superfície de revolução gerada pela rotação de uma curva com relação ao eixo x. Certo? Então, é uma fórmula parecida com aquela, parecida com a do comprimento também, só que percebam que aqui a gente vai ter a função de x, e dentro dessa raiz a gente vai ter a derivada da função ao quadrado. Se a gente fosse fazer essa mesma dedução, só que rodando a curva em torno do eixo y, a fórmula fica exatamente análoga. Eu vou precisar definir uma função que é função de y, vou olhar os extremos de integração no eixo y, e onde tem x eu vou trocar por y aqui na minha expressão. Também derivada função e aqui dentro a derivada da função ao quadrado. Certo? Então, as três expressões que a gente viu para comprimento de arco, volume e área da superfície, vem da ideia da gente discretizar o que a gente quer aproximar, fazer isso como sendo a aproximação de figuras que a gente conhece. Nesse caso, a gente usou a área lateral de um tronco de cone. Vamos fazer um exemplo, então? Esse mais um, e a gente encerra a nossa aula de hoje. Aqui eu escondi a figura para a gente poder fazer junto. Calcule a área da superfície de revolução
obtida pela rotação em torno do eixo x da curva y igual a 4 raiz de x dentro daquele intervalo que vocês estão vendo ali, de 1/4 até 4. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar, como o meu x é positivo, eu vou desenhar só a parte positiva aqui, x e y. Seja para calcular volume, comprimento, área, só a integral definida, eu preciso desenhar o gráfico da minha função. Sem isso não tem como. Essa função raiz de x, vamos dar uma olhada. Se o y for igual, o x. Se o x for igual a 0, essa função avaliada em 0, o y dá 0. Então, ela passa por esse ponto aqui. Se o x for 4, por exemplo, o y vai valer, raiz de 4 é 2, 2 vezes 4 é 8. Vamos pegar um menor. Se o x for 1, raiz de 1 é 1, o y vale 4. Então, ela vai passar pelo ponto 1 em x, 1, 2, 3, 4. 4 em y. Estou desenhando o gráfico da minha função. E quando x for 4, o y vale 8. Então, vai estar lá em cima. 2, 3. Quando x for 4, o y vai valer 8. Vai ser um cara lá em cima com altura 8. O gráfico da função raiz de x, ele é parecido com o gráfico de uma parábola. Porque isso aqui é equivalente a y ao quadrado, é equivalente a y sobre 4 ao quadrado igual a x. Então, seria uma parábola em y. O gráfico dessa parábola é assim. É uma parábola em y, então ela vai ter esse comportamento. Por que não tem parte de baixo aqui? Porque não tem como o meu valor de y ser negativo, porque ele é o resultado de uma raiz de x, e raiz de x é sempre positiva. Então, esse é o gráfico da minha função. Eu quero em que intervalo? Eu quero no intervalo de x igual a 1/4. Então, quando x for igual a 1/4, y vale 1. Aqui está o 1/4, então eu quero desse pedacinho até x igual a 4, até esse pedaço. Então, o gráfico que me interessa é esse pedaço aqui da função, certo? Então, percebam que a gente tem um espacinho aí, aqui, e a gente tem uma certa distância, tanto do eixo x quanto do eixo y. Quando eu rotaciono esse cara com relação ao eixo x, eu obtenho essa figura que vocês estão vendo aí do lado. Aqui é a parte que eu desenhei ali, ó. Essa curvinha aqui, do x igual a 4 até o x igual a 1/4. O que eu estou interessada é a área dessa superfície de revolução. Então, eu vou pegar a minha fórmula, que vai ser sempre a mesma. A área vai ser 2π vezes a integral de a até b da minha função, que multiplica a derivada ao quadrado dx. Essa sempre vai ser a expressão para calcular a área lateral da superfície de revolução. Quem que é a sua função f? 4 raiz de x. Então, onde tem a minha função f, deixa eu só fazer o seguinte. Eu preciso dessa derivada aqui, né? Então, vamos colocar aqui 4 raiz de x. Sempre tem que lembrar que raiz de x é a mesma coisa que x na meio, né? Ajuda? Então, fica elevado a 1/2, e aí usa a regra da potência. Então, isso aqui fica 1/2 de x na menos meio. Então, a derivada disso vai ser igual a 2 sobre raiz de x. Tá? Esse 1/2 veio para baixo, o 4 cortou com 2, essa é a derivada da minha função. Portanto, a área lateral que eu quero é a integral 2π. Da onde que meu intervalo varia? Ele até já deu, de 1/4 até 4. Então, isso era informação do problema.
de 1/4 até 4. Vamos lá. No lugar da f, eu vou colocar a regra da função, que é 4 raiz de x. Agora eu abro uma raiz. 1 mais a derivada da função ao quadrado. Então, 2 raiz de x ao quadrado. Tudo isso está dentro da raiz, certo? Então, aqui é que vocês podem se confundir. Tudo isso está dentro da raiz. Como vai ficar quando eu desenvolver isso aqui? De 1/4 até 4. 2 raiz de x. 2 não, 4. Preste atenção no que vai acontecer agora. Eu vou elevar essa raiz ao quadrado. Isso aqui ao quadrado vai ser quadrado do de cima e quadrado do de baixo. Então, vai ficar 4 sobre x. Só que isso está dentro de uma raiz quadrada. Então, eu vou ter aqui embaixo 1 mais 4 sobre x. Tudo isso continua dentro da raiz quadrada. Eu não posso separar essa raiz no 1 e no 4x, porque eu tenho uma raiz de uma soma. Então, esse cara aqui, deixa eu copiar ele para cá. Certo? Então, é nessas coisinhas que vocês não podem errar, porque isso aqui é matemática básica. 2π que integra 1/4 até 4 de 4 raiz de x. O que eu vou fazer com essa raiz? Eu vou tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum disso é x mais 4 sobre x, dx. Agora eu posso fazer o quê? Como eu tenho uma raiz de uma divisão, eu posso multiplicar e colocar a raiz só em cima e a raiz embaixo. Por que isso vai ser útil? 4 igual a 2π, porque agora eu posso cortar essa raiz com essa raiz e a minha integral vai ficar 2π vezes a integral de 1/4, 4, de 4 vezes raiz de x mais 4 dx. Então, se você fizer besteira quando você estiver fazendo essa conta toda, você pode chegar numa integral que é muito mais difícil de resolver, certo? Agora me digam aí, caiu essa integral lá na prova de vocês, como é que vocês resolvem essa integral? Qual é a técnica de integração que vocês usam para poder resolver o valor dessa integral? Eu quero resolver, né? Então, o que eu uso para resolver essa integral? Substituição trigonométrica, substituição, é uma integral imediata, é um arco tangente, chamo isso de igual a secante. Como é que eu faço essa integral? Alguém tem algum palpite de como que a gente pode resolver essa integral? Se tivesse um x ao quadrado ali, seria por substituição trigonométrica, mas não tem. Tá? O que eu posso tentar toda vez que eu tenho uma raiz? Posso colocar elevada a 1/2, tudo bem. Isso aqui você sempre pode fazer, pode escrever isso aqui elevado a 1/2. Só que não tem como abrir isso aqui, tá? Porque daria para abrir se fosse 2, 3, se fosse o número inteiro. Essa integral a gente pode fazer com a seguinte substituição. U igual a x mais 4. Por que essa substituição vai funcionar? Porque o du vai ser exatamente o dx, e aí você vai ficar com uma integral de u na meio. Tá? Que aí é fácil de integrar, porque é uma variável elevada a meio. O que vocês têm que tomar cuidado quando for fazer isso? Quando você faz uma mudança de variável e a sua integral é uma integral definida, você precisa ou voltar para a variável x para poder avaliar esses extremos de integração aqui em vermelho, ou você precisa mudar os extremos de integração. Tá? Então, como isso já foi discutido em aulas anteriores, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você quiser fazer a mudança do intervalo de integração também, você tem que usar a informação de que
Quando o teu x vale 4, você coloca 4 nessa fórmula do u vai valer 4 mais 4 vai ser 8. Quando x for igual a 1 quarto, você vai ter o seu u valendo 1 quarto mais 4, vai dar 4, 4, 16, vai dar 17 quartos, certo? Então, você vai ficar com uma integral de 4, que varia de 17 quartos até 8. Isso aqui vai ficar tudo igual, du. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado aí quando a gente está trabalhando com integrais definidas. Ou você faz a integral toda e depois volta para o x, ou você tem que alterar também os teus extremos de integração. Qualquer um dos dois métodos, para mim, funciona, tá? Deixa a critério de vocês escolher, mas tem que tomar esse cuidado. De um jeito ou de outro, vocês devem chegar no seguinte resultado. Ficou um negócio não muito bonito, mas tudo bem. 2π sobre 3, que multiplica 128 raiz de 2, menos 17 raiz de 17. Unidades de área, porque a gente está calculando a área lateral da superfície de revolução, certo? Então, tomem cuidado na hora de resolver essas integrais definidas que aparecem nas aplicações. Vou só montar essa integral e a gente encerra então por aqui. Calcule a área da superfície de revolução gerada pela rotação da função x igual a y ao cubo em torno do eixo dos y's. Então, percebam que agora a gente tem uma função de y, certo? Y igual a x ao cubo é uma função assim. X e y. Portanto, se eu tenho x igual a y ao cubo, essa curvinha que acontecia no primeiro quadrante vai acontecer aqui. E essa curvinha que acontecia no terceiro quadrante vai acontecer assim. Vai ficar essa função deitada. Qual é o intervalo que eu quero meu y? De 0 até 1. Se o y for 1, o x vale 1 também. Então, a área que eu estou interessada é nesse pedacinho aqui do gráfico da minha função. Deixa eu diminuir um pouquinho. X igual a y ao cubo. O que eu quero? Eu quero rotacionar essa curva em relação ao eixo y, certo? Então, percebam que agora a rotação mudou. Ó. A rotação é em torno do eixo y e não mais em torno do eixo x. Quando eu faço isso, eu obtenho esse objeto que está aqui, certo? Onde essa curvinha laranja é essa curva que eu desenhei aqui, ó, lateralmente. Só que a gente está rodando ela com relação a esse eixo e não mais ao eixo horizontal. Ficou, tipo não sei, um chapéuzinho assim, um cone meio afunilado, tá? Um funil. Quero calcular o quê? A área lateral. A diferença é que aqui eu tenho uma função em y. Tudo bem, não vai mudar a fórmula, certo? A minha área lateral, deixa eu escrever aqui embaixo. A minha área lateral vai continuar sendo 2π, só que agora a integral varia de c até d. A função é uma função de y, 1 mais a derivada da função em y ao quadrado, tudo isso dentro da raiz e integrando com relação a y. Quem que é a função que a gente quer integrar? X igual a y ao cubo. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu sei que a aula de hoje foi um pouquinho densa, mas a gente tinha que terminar isso aqui para a gente poder, na aula de amanhã, usar o tempo da nossa aula para fazer exercício. A minha função é y ao cubo. A derivada dessa função com relação a y é 3y
ao quadrado. Então, a derivada da função é uma função bem simples. E aqui eu vou ficar com, vamos ver o que vai sobrar. 2π, os extremos de integração ele fala que é de 0 a 1. No lugar da g, eu vou colocar y ao cubo. E no lugar da derivada ao quadrado, eu vou colocar a derivada ao quadrado, que é 6y à quarta. 6 não, perdão, 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado é 9, dy. Agora, para a gente encerrar, como é que vocês resolvem essa integral que está aí? Então, a parte nova é montar a integral está aqui. Agora, minha pergunta para vocês é como que vocês resolvem uma integral que tem raiz de 1 mais 9y ao quadrado? Alguém me responde para a gente poder encerrar? Substituição trigonométrica, frações parciais, que mais que tinha? Integração por partes. Que técnica? Tem essa integral aí lá na atividade 2. Como é que vocês começam a resolver a integral? Substituição, Caleb? Tá. Que substituição, então? Se for substituição normal, qual é o U que a gente usa? Eu gostei que no trabalho vocês fizeram uma que era por divisão de polinômio, por substituição. Deu um cara lá elevado ao cubo, deu uma contalhada, mas tudo bem. Só errou a potência ali, mas eu entendi o que você quis dizer. Então, o Caleb está dizendo o seguinte, chama esse cara aqui de U. Pô, mas que U mais esquisito. Tudo bem, mas o que vai acontecer? Se você tem um y à quarta aqui, quando você derivar, essa potência vai baixar para y ao cubo. Então, se eu chamar tudo que está ali dentro de U, a minha derivada vai ser 36y ao cubo. E essa parte que está aqui, ela faz parte da minha integral. É essa parte que está aqui em azul, ó. Tá vendo? Então, a minha integral vai ficar como sendo, vai mudar, vai ficar a integral de raiz de U, só que esse cara aqui vai precisar dividir por 36, então vai ficar du sobre 36, e aqui então você vai ter que mudar os teus extremos de integração. Por exemplo, quando o meu y for 0, significa que o U vale 1, só substituindo aqui nessa expressão, ó, então aqui ele vai variar de 1, e quando o y for 1, 1 à quarta é 1, o teu U vai valer 10. Então, os teus extremos de integração vão ficar dessa forma. E resolva a integral normalmente. Aqui vai ficar multiplicado por 2π. Resolvendo essa integral e avaliando nos meus extremos de integração, eu vou ter, então, como resultado, π sobre 27, vou colocar aqui embaixo, π sobre 27, como tem esse 10, aqui a gente vai ter 10 raiz de 10 menos 1 unidades de área, certo? Então, com isso a gente encerra essa parte das aplicações. Os exercícios também são da seção 8.7, tanto essa parte de volume quanto a parte de área são os exercícios da seção 8.7.